Nos últimos dias você tem se sentido cansada ou estagnada? Eu quero te mostrar como melhorei os meus hábitos e como isso me tornou uma versão melhor de mim mesma. Ao final desse vídeo você vai conseguir olhar para si mesma de uma maneira completamente diferente, para então se colocar em movimento ainda esse ano. Eu me chamo Bia Duarte, eu sou arquiteta, apaixonada por produtividade e desenvolvimento pessoal e eu estou sempre em busca de ser a minha melhor versão. Hoje eu quero te ajudar a você também ser a sua melhor versão. Eu sempre fui muito ambiciosa, sempre tive muitos sonhos, mas em algum momento da minha vida eu percebi que eu estava deixando a vida decidir o que ia ser da minha vida. Eu queria muito sentir orgulho de mim mesma, mas parecia que todo mundo estava conseguindo ter sucesso, menos eu. Foi quando eu assumi a responsabilidade pelo que acontecia comigo que as coisas começaram a melhorar. Me senti mais satisfeita com o meu trabalho, com o meu corpo, com os meus relacionamentos, com a minha visão de mim mesma. Eu comecei a focar nisso mais ou menos no começo de 2020, logo depois de toda a situação da pandemia. E eu não imaginava que ao final do ano, ao final de 2020, já eu teria uma transformação tão grande em quem eu sou, em quem eu era. Se eu comparasse a Bia do começo de 2020 com a Bia do final de 2020, as duas já seriam muito diferentes entre si. Se você hoje não está feliz com a sua vida e quer algum tipo de mudança, eu te entendo, porque eu passei por isso. E eu vou te falar o que eu fiz para melhorar a minha vida de 2020 para cá. Eu mudei os meus hábitos. Todo ser humano tem hábitos, estando ele consciente disso ou não. Você tem hábitos, eu tenho hábitos. O que é um hábito, então? Nada mais é do que um comportamento, é uma ação. Geralmente é uma resposta em forma de ação que o seu cérebro dá para um estímulo que o ambiente despertou nele. Se, por exemplo, todo dia antes de dormir, no momento que você coloca o seu pijama, você automaticamente se dirige ao banheiro e escova os dentes, isso se tornou um hábito para você, você faz quase que de forma automática. Da mesma forma, se você todo dia toma um cafezinho depois do almoço, quando você termina a refeição, você quase que automaticamente já se dirige para a cafeteira para poder pegar o seu copinho. Talvez você não entenda porque hoje você tem a sensação de que você está estagnada, mas eu vou te dizer por quê. E ao longo desse vídeo a gente vai descobrir como você melhora esse tipo de situação. Você está se sentindo estagnada hoje, provavelmente por causa dos seus hábitos atuais. Os hábitos que você tem na sua vida, eles são a soma do que faz a tua identidade, de quem você é. Você é o que você faz. Vou te dar um exemplo para você perceber um pouco melhor essa minha última frase, porque ela é bem importante. Sabe aquela sua amiga que tem muita vontade de treinar, que ela sempre tá andando com uma marmita, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em casa, ela tá seguindo o plano alimentar da dieta dela, ela tá se exercitando, ela tá bebendo muita água. Então, quando você vê essa sua amiga, você diria que ela é o quê? Provavelmente você diria que ela é algo como uma pessoa muito disciplinada, não é? Então, o que você faz repetidamente acaba compondo parte do que é a tua identidade. Por isso que eu disse que os seus hábitos, eles são muito responsáveis pela pessoa que você se torna. E se você está se sentindo estagnada hoje, provavelmente é porque o conjunto dos teus hábitos tá te transformando em uma pessoa que você não deseja ser. E é por isso que se você quiser ser alguém melhor, você precisa pensar mais ativamente sobre esses hábitos todos que você tem, porque eles compõem parte da tua identidade. Essa é uma boa notícia, porque se você tá insatisfeita com a sua vida hoje, se você não tá feliz com o momento que você tá, com quem você é, se você se sente estagnada e sente que você poderia estar explorando mais o teu potencial, você pode mudar isso. Você só precisa resetar e organizar quais são os teus conjuntos de hábitos que formam quem você é. E eu vou te mostrar nesse vídeo como a gente faz isso. Porém, para eu te dizer com mais detalhes como você faz isso, eu preciso abrir um parênteses para você entender o que não faz sentido nesse caminho todo de transformação de hábitos.
Quando eu falo que você vai se tornar mais como alguém que você quer ser, eu não estou dizendo que você vai fingir ser alguém que você não é. Na verdade, você vai buscar a melhor versão de você mesma. Então você hoje tem a sua personalidade, tem os seus sonhos, tem os seus valores de vida, mas talvez o teu comportamento hoje esteja desalinhado com tudo isso que eu comentei. Então, o que a gente vai fazer? Você vai aproximar mais o teu comportamento dessa pessoa que você já é. Você vai se tornar uma versão de si mesma que consegue ter mais constância nos resultados, que consegue ter mais disciplina, que é mais feliz e realizada com a vida que tem. E eu já te adianto que não é uma questão de fórmula mágica ou de transformação miraculosa do dia para a noite. Não existe isso. O que existe é você observar qual é o seu padrão de comportamento hoje, para que você consiga fazer essa transformação para um padrão de comportamento que te agrada mais. A tua cabeça hoje, os teus pensamentos hoje, como você enxerga a vida hoje, está te fazendo ter os resultados que você tem hoje. Está fazendo com que você tenha o padrão de comportamento que você tem hoje. Lembra que eu falei que um hábito é uma resposta, uma ação automática do cérebro para um estímulo que ele recebe do ambiente? Então, o teu padrão de comportamento hoje, ele só sabe emitir esse tipo de padrão de comportamento quando ele recebe os estímulos do teu ambiente atual. Então, a gente vai aprender aqui nesse vídeo como você modifica essa resposta que você está dando para o ambiente e como você muda também, no outro lado, o estímulo que você recebe do ambiente, para que seja um estímulo que te aproxime mais da resposta que você deseja ter. Eu não sei qual é a situação que você está hoje, mas eu quero compartilhar contigo um pouco da transformação que eu mesma vivi. Quando eu falo transformação, fica parecendo que é uma coisa de outro mundo, né? Mas, na verdade, foi só uma série de boas decisões que me fizeram colher bons resultados. E é isso que eu quero compartilhar contigo. Há 3 anos atrás, no começo de 2020, como eu estava falando, eu estava numa situação muito diferente da situação que eu estou hoje. Eu não estava satisfeita com a minha vida, não estava satisfeita com o meu corpo, com o meu desempenho no trabalho, com a minha vida, onde eu morava. Na época, eu morava sozinha, morava em um kitnet, que tinha vários problemas na infraestrutura dele mesmo, assim, ele não tinha uma boa arquitetura, ele não tinha uma boa decoração, ele tinha problemas de infraestrutura mesmo do prédio, ele tinha problema de infiltração, problemas de mofo, ele era muito quente, e tudo isso, esses estímulos todos, junto com o comportamento que eu estava habituada a ter na minha vida, no meu dia a dia, foi criando uma grande situação onde eu me via no fundo do poço e eu não sabia como sair dali. Eu dormia muito mal, eu dormia super tarde todas as noites, dormia assim lá pra madrugada mesmo, e sempre nas redes sociais, sempre no Instagram, no Twitter, acompanhando a vida de outras pessoas que eu nem conhecia até, mas que eu sempre tinha a sensação de que estavam tendo mais sucesso do que eu, que estavam em uma fase muito melhor do que a minha. E isso ia me deixando muito mal, porque eu não conseguia ver uma saída para a situação que eu estava. Eu comecei a me alimentar muito mal, como eu estava me sentindo emocionalmente mais frágil, eu fugia e eu procurava fugas nos alimentos muitas vezes. Então eu comia muita pizza, muito hambúrguer, muita comida que era extremamente gordurosa, calórica e prejudicial para o meu corpo e para minha mente. Foi uma época que eu bebia muito também, eu tinha um consumo de álcool muito grande, então antes mesmo da pandemia, de tudo isso, eu já ia pra festa, ou então eu bebia mesmo em casa, porque eu já morava sozinha, e eu associava muito isso com independência, né? Porque finalmente parecia que eu estava no controle da minha vida, sendo que, na verdade, eram fugas que eu procurava para eu não olhar para os verdadeiros problemas da minha vida, que era de que eu não conseguia ter organização, de que eu não me sentia bem com as minhas decisões, eu não me sentia segura de mim mesma, segura com o meu corpo. E aí, lógico que quando você toma uma série de decisões ruins assim, para o seu dia a dia, na sua rotina, você começa a ver em algum momento as consequências disso.
E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que eu procrastinava muito, desde as pequenas coisas até as coisas maiores. Eu tinha muitos problemas de ansiedade no trabalho, apesar de eu trabalhar com algo que eu gostava, apesar de trabalhar já com arquitetura, eu tinha muitos problemas de autogestão também, porque justamente como eu estava num momento de muita ansiedade, eu não sabia gerir muito bem as minhas emoções no tempo que eu tinha, com aquele ambiente, com o desconforto emocional que eu estava vivendo. Eu era muito insegura com a minha aparência, eu não me sentia bem em nenhuma roupa, eu não me sentia bem quando eu me olhava no espelho, eu sentia que eu não estava na minha melhor versão, eu estava na minha versão mais surrada, e isso me deixava muito mal quando eu me olhava no espelho. Eu ficava me perguntando o que tinha acontecido mesmo, como eu tinha deixado chegar nesse ponto. A minha pele, ela estava totalmente diferente da pele que eu tenho hoje. Ela estava muito mais ressecada, muito mais maltratada, e eu sabia exatamente o que causava isso, mas eu não conseguia interromper esse ciclo. Era como se eu estivesse cavando o poço onde eu estava afundada e eu não conseguia ver como eu iria sair disso sozinha. E aí, por conta disso, até o meu relacionamento com as pessoas da minha vida ficava prejudicado, porque como eu estava dormindo mal, me alimentando mal, consumindo várias redes sociais, conteúdos que não faziam bem para minha mente, para o meu espírito, eu ficava muito irritada. Então eu tinha um padrão de irritação totalmente diferente do que eu tenho hoje. Hoje em dia, quando as coisas acontecem, urgências acontecem, eu consigo administrar bem melhor, porque eu entendo que às vezes são imprevistos, às vezes você está lidando com pessoas que são muito diferentes entre si. Isso não me tira mais do meu centro como me tirava naquela época. Naquela época, bastava pouca coisa para me tirar do meu centro. E aí eu acabava descontando em pessoas que eu amava, eu acabava me irritando com colegas de trabalho, e não era isso o que eu queria, não era esse tipo de padrão de vida, não era assim que eu queria ser reconhecida pelas pessoas. Então foi assim, de pouquinho em pouquinho que foi acontecendo na minha vida, de frustração em frustração, que eu decidi dar um basta, porque eu fiquei realmente muito saturada, a ponto de que para mim acordar era uma dificuldade muito grande. Eu sentia que eu não tinha forças para encarar o dia que ia acontecer, apesar de que era um dia comum de trabalho, de estudos, de lazer, e eu sentia a cada dia que eu não tinha forças para enfrentar esse dia. Então o que é que eu fiz? Eu fui melhorando um pouco a cada dia. O pouquinho a cada dia que eu conseguia, eu tentava ser melhor. Eu não tentei mudar tudo da minha vida da noite pro dia, porque isso me parecia ser difícil demais. Então, um pouquinho a cada dia da minha vida, eu fui melhorando, mas eu fui fazendo todos os dias isso. Eu me comprometi comigo de que eu não ia ficar naquela situação em que eu estava. Então, essa era a certeza que me movia. Do momento que eu estava em 2020 em diante, ao longo do ano, eu passei a ler mais, eu passei a controlar melhor o meu sono. Eu parei de usar Twitter, Instagram da maneira como eu usava antes. Eu usava muito como uma pessoa que quer ficar consumindo o conteúdo e a vida das outras pessoas, e eu percebi que isso estava me adoecendo mentalmente. Então eu dei um tempo nisso mesmo, eu apaguei o Twitter, eu fiquei no Instagram apenas com pessoas que realmente iriam me levar a um próximo nível, iriam agregar na minha saúde mental e não me desestabilizar. Eu passei a fazer escolhas melhores de alimentação, então ao invés de sempre estar comendo o iFood, o delivery, eu comecei a optar por inserir alimentos mais naturais na minha dieta e tirar esses alimentos que eram mais processados, eram mais fast food, apesar de serem os mais gostosos na minha percepção daquela época. Hoje, com a constância de ter mudado de alimentação, hoje eu já penso até um pouco diferente, que nem sempre são esses os alimentos mais gostosos. E eu passei a beber mais água também, era um hábito que eu não tinha, e isso refletia muito até na minha pele, no meu cabelo, nas minhas unhas. Eu comecei a me movimentar um pouco mais. Eu era bastante sedentária, então era uma dificuldade que eu tinha, ter a constância com o exercício físico. Então eu comecei aos poucos, logo depois, ainda em 2020, eu já estava matriculada em um box de CrossFit, e foi muito legal para eu conseguir pegar um pouco mais o hábito de me movimentar. Essa era a minha principal preocupação. E ao final de 2020, a pessoa que eu era já era muito diferente da pessoa que eu era no começo de 2020. Foram essas pequenas mudanças que eu fui fazendo que foram me transformando em alguém diferente.
No começo de 2021, eu já estava morando em um lugar melhor, eu já havia aberto a minha empresa, eu já estava colhendo alguns resultados de faturamento que eu nem esperava colher logo assim no primeiro ano de empresa. Eu já não bebia álcool como eu bebia antes, eu já tinha melhorado um pouco mais a minha alimentação, então por conta disso, os problemas de saúde que eu tinha antes, relativos a ter um corpo muito inflamado, ter muito desconforto abdominal, especialmente com alguns alimentos específicos, todos esses problemas, eles não estavam mais presentes na minha vida. Isso com a mudança só de um ano de vida. E ano passado, 2022, eu vivi um dos melhores anos da minha vida. Foi um ano que eu me casei, foi um ano onde nós fomos reconhecidos e premiados dentro da empresa pelo nosso trabalho. Conheci pessoas muito especiais, que eu tenho muito carinho, e foi o ano que eu me reaproximei de Deus. Então tudo isso se passaram apenas 3 anos. Foi de 2020 para cá, esse vídeo está sendo gravado em 2023. Hoje já tem outras coisas incríveis na minha vida que eu tenho certeza que a Bia de 2020 não imaginava que em 2023 ela estaria aqui. Bia, mas é muito difícil melhorar quando ninguém da minha família tá junto comigo nessa. Eu te entendo perfeitamente, até porque o ambiente, quando eu falo que ele tem uma influência sobre o teu corpo e o teu comportamento, eu não me refiro só à parte da arquitetura. Na verdade, o ambiente é também as pessoas que você convive, as influências que você recebe, os lugares que você se coloca. Então, a gente não pode negar que isso tem sim um impacto no teu emocional. Porém, não quer dizer que isso é o teu destino, que se ninguém da tua vida estiver se exercitando, por exemplo, ou estudando mais, ou lendo mais, você é obrigada a seguir esse padrão. Na verdade, você consegue quebrar esse padrão, tanto mudando de ambiente, convivendo com outras pessoas que têm um padrão de comportamento mais parecido com o teu, como também mudando o ambiente que você tá. Então, se hoje, por exemplo, você quer se exercitar mais e o seu marido não quer te acompanhar, não tem problema, você pode fazer isso sozinha por um tempo. E às vezes a tua influência, o fato de você fazer aquilo todos os dias, com ele ou sem ele, vai fazer com que ele se motive um pouco mais, a vez ou outra também te acompanhar. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Essencialismo, e ele fala um pouco sobre isso de você assumir as rédeas da sua vida e tomar o controle sobre o que você vai fazer, independente do que outras pessoas vão falar. Tem um trecho que o autor Greg McKeown fala sobre isso. Ele diz que se você não escolhe as prioridades da sua vida, alguém escolherá por você. Ele fala isso principalmente se referindo aos compromissos que você considera importantes na sua agenda, e eu assino embaixo para a transformação de hábitos que você deseja. Se você quer ser uma versão melhor de si mesmo, você tem que pensar primeiro em você, em por que você quer isso. Independente do que as pessoas ao seu redor querem, por que você quer isso? Até porque no final do dia, você vai estar sozinha com você mesma quando você deitar de noite para dormir. Os seus pensamentos, eles estão com você, eles estão na tua cabeça. As pessoas, elas não conseguem te obrigar a fazer algo se você não quiser fazer esse algo. Você que faz a tua própria história. Não é ninguém, não é a tua mãe, não é a tua irmã, não é o teu marido, não é a tua sogra. Quem faz a tua história é você. Com as decisões que você toma, com a influência que você exerce, com as mudanças que você faz no ambiente que você está. Se você não for na direção dos teus sonhos e dos teus objetivos, ninguém vai por você. A sua mãe, a sua sogra, o seu marido, a sua irmã, as suas amigas, eles têm os seus próprios sonhos e objetivos. Ok, Bia, mas é muito difícil mudar, porque eu não sou assim. Eu tenho um padrão de comportamento muito diferente desse que você fala. E isso, eu aposto, gente, que é porque você não exerceu bem ainda, não exercitou bem ainda o seu músculo da disciplina. A disciplina, ela é como um músculo. Quando você vai treinar, quando você faz musculação, por exemplo, você recebe a ficha do treino e aí você faz o exercício, faz o levantamento de peso, e quando você está no começo, você se sente mais fraco por você não aguentar carregar todo aquele peso. Mas você só consegue construir mais fibra muscular para aguentar carregar não só esse peso, como pesos ainda maiores, quando você expõe o teu músculo ao levantamento do peso. Quando você castiga o músculo assim, quando você expõe ele ao que é difícil e desconfortável, ele vai entender que ele precisa construir mais fibra aqui para poder ele aguentar algo muito maior. Da mesma forma, é
a disciplina. Quando você não é uma pessoa disciplinada normalmente, não é acostumada a exercitar o teu músculo da disciplina, pequenas situações vão parecer muito difíceis, muito desconfortáveis para ti. E é por isso que você precisa se expor a elas mesmo assim. E você precisa fazer as coisas até o fim, porque quando você fizer isso nas pequenas coisas, você vai exercitar o teu músculo da disciplina, e aí nas questões maiores, nos objetivos maiores que você tem, você já vai estar um pouco mais calejada. Isso tem um pouco até de mindfulness, de você estar presente no momento presente, que é como se fosse uma filosofia de vida, de você olhar para o momento presente, entender o que você está fazendo e você focar sua energia, sua alma, seu coração 100% nisso. É algo até que o psiquiatra Carl Jung fala em muitos de seus trabalhos, equilíbrio entre corpo e mente, sobre como corpo e mente, eles andam muito lado a lado. Então, se você treina a tua mente para concluir até o fim as pequenas coisas que sejam, o teu corpo, em algum momento, vai acompanhar isso. Mesmo que no começo seja desconfortável, ele reaja a isso, ele não goste. Bia, mas você falou sobre esse sentimento de desconforto, quando eu tô tentando mudar algo em mim e eu não consigo. Esse é o sentimento que eu tenho, Bia. Eu me sinto, às vezes, uma impostora, tentando ser alguém que eu não sou. Esse sentimento, ele é normal. Justamente porque é uma reação do teu corpo a uma realidade que ele ainda não está acostumado. Por isso, você precisa sempre se lembrar que você não é uma árvore, você não precisa fincar raízes e ficar imóvel para sempre, a vida inteira. Você pode sim se movimentar. E isso é muito importante até para o teu emocional, para você se sentir mais realizada com a tua vida hoje. Se você sente que está sempre pensando mais no futuro ou no passado, isso pode ser um sinal de que você está insatisfeita com o teu presente, que com o teu presente você tem dificuldade de fincar essas raízes. Talvez seja um sinal de que você pode e deve mudar. Se você está vendo esse vídeo, eu já sei que você tem potencial para isso, que você consegue sim mudar se você quiser. São as suas decisões a partir de hoje que determinam como vai ser a tua vida. Não são as condições que você está. Você pode estar na pior das situações da sua vida, mas é o que você decide fazer com isso que vai definir como você vai estar amanhã. Então vamos colocar a mão na massa? Antes disso, eu preciso te explicar como não fazer essa transformação de hábitos na tua vida. Por experiência própria, se você me ouvir com carinho, eu tenho certeza que você vai ganhar muito tempo, porque quando você segue um desses caminhos errados, você atrasa mais a tua evolução e você pode até se frustrar mais com o processo. Então, o primeiro caminho errado é você querer fazer mudanças revolucionárias da noite para o dia na sua vida. Pensa sempre que consistência e constância no que você faz na sua vida tem muito mais a ver com o sucesso do que a velocidade com que você faz essas mudanças. Eita, Bia, calma. Tudo bem, vou explicar. Sabe aquela fábula do coelho e da lebre? É um pouco isso. Não sei se você lembra bem a história, que o coelho ele queria muito ganhar a corrida, e aí por isso ele foi super rápido, ele só estava preocupado com ganhar, e aí por conta disso ele olhou para trás, viu que estava com muita vantagem, tirou uma soneca, e durante a soneca, a tartaruga que vinha lá atrás, consistente, constante, firme, desde a partida da corrida, ultrapassou o coelho e ganhou a corrida. A vida não é uma corrida, mas essa fábula, ela traz bem alguns princípios interessantes sobre a gente ter um olhar um pouco mais de tartaruga para a vida do que de coelho, em vários aspectos dela. Essa questão toda de bem-estar, por exemplo, de saúde, de alimentação, exercício físico, mas também a questão de conhecimento, estudo, tudo isso, todas essas práticas, elas costumam trazer mais resultado para a vida das pessoas que têm sucesso quando elas estão aplicando de forma consistente e constante ao longo do tempo. Tem um princípio muito legal do livro Hábitos Atômicos que fala sobre isso também. Ele diz que o sucesso é resultado de hábitos diários e não de uma grande transformação de vida da noite para o dia. Abre aspas, o tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Ele multiplicará o que cultiva. Bons hábitos transformam o tempo em aliado. Maus hábitos o tornam seu inimigo.
Qual é o segredo então para evitar cometer este erro de mudar tudo revolucionariamente do dia para a noite? É você pensar sempre no seu longo prazo. Quando você foca mais no longo prazo, em fazer mudanças que você quer mantê-las ao longo da sua vida, elas se tornam mais agradáveis para você. Você aproveita mais o progresso da sua jornada, justamente porque você sabe que é apenas o começo e o fim vai ser só quando você morrer. Esse tipo de pensamento evita também aquele tipo de frustração que você sente quando algo não sai como esperado. Em vez de você querer chutar o pau da barraca e dizer que isso não serve para você e você não quer mais saber de negócio de ler mais livro, ou de estudar mais, ou de se alimentar melhor, em vez de você ter esse tipo de reação, você tem geralmente a reação contrária. A reação de, opa, nesse dia não deu certo, mas essa é uma jornada de longo prazo na minha vida, esse é um hábito que eu quero construir para minha vida, então bola para frente, amanhã é um novo dia e eu vou fazer dar certo no dia seguinte. Um outro erro muito comum é você querer fazer tudo ao mesmo tempo de uma vez. Você quer, ao mesmo tempo que você vai começar a beber mais água, você quer começar a ler 4 livros por mês e você quer também se exercitar, fazer 2 treinos por dia e você quer acordar 5 horas da manhã e estudar mais e trabalhar 8 horas. Isso vai te sobrecarregar. Você precisa começar com pequenos passos e à medida que você for dando esses pequenos passos, você pode aumentar a dificuldade ou então aumentar o volume do que você está fazendo. Eu entendo muito esse sentimento porque eu já fui aquela pessoa que tinha medo de dizer não, de olhar e escolher algo. Porque quando você escolhe algo, você também escolhe não dar foco para todas as outras coisas, não é? E isso pode dar muito medo, especialmente em quem costuma ser mais produtiva, em quem gosta de ter bons resultados. Você tem muito medo de decepcionar as pessoas também por dizer não. Aqui nesse caso, que você quer muito melhorar a sua versão atual e ser uma versão melhor de si mesma, faz muito bem para ti escolher sim algo para começar. Então, no meu caso, eu quis começar acordando mais cedo. Na época, fez muito sentido para mim e aí eu vinculei isso com um compromisso, que era o de estar no box de CrossFit às 7 da manhã. Então, quando eu fiz isso, eu estava escolhendo algo, eu estava escolhendo focar nessa parte. Como eu tinha que acordar cedo, isso acabava me obrigando a dormir mais cedo. Então, de noite, eu me afastava um pouco do celular e ia ler um livro. Mas você percebe que de todos esses hábitos que eu citei, o principal, o que eu tinha escolhido mesmo, era acordar cedo. Todos os outros, eles foram se encaixando com o passar do tempo e eles sempre iam complementando e reforçando o hábito principal. Um outro princípio do livro Essencialismo fala justamente sobre o que é isso de você precisar fazer escolhas. Ele diz assim: costumamos pensar que a escolha é uma coisa, mas na verdade ela é uma ação. Você já escolhe algo para sua vida todos os dias, seja por intenção ou seja por omissão. Então, quando você faz tudo ao mesmo tempo, você se torna aquela pessoa em cima do muro. Aí você não consegue fazer nada bem feito, você não consegue ir com todas essas coisas até o final. Ou então você fracassa em algumas coisas e aí isso já te desmotiva com as que sobraram, as que você estava tendo sucesso. Por isso que eu te recomendo escolher algo. Escolhe uma mudança principal da tua vida, o que esteja precisando mais para você colocar a tua energia e o teu foco. Vamos para a prática então, como você se transforma em alguém totalmente diferente de quem você é hoje, ainda esse ano. O primeiro passo é você definir por que você quer fazer isso, o que é que está te incomodando exatamente. Olha para a tua vida, anota isso, eu gosto muito de escrever com papel e caneta mesmo. Há vários estudos de neurociência que mostram como você escrever à mão é um processo de aprendizado e de foco, de comprometimento com aquilo que você está fazendo e escrevendo ali, muito mais forte do que se você não anotasse em canto nenhum ou que se você digitasse apenas. Então pega um caderno, pega a tua agenda, pega um papel que você não vá jogar em qualquer outro lugar depois, que você guarde consigo e escreve isso. Por que que eu me sinto assim hoje? O que está me incomodando na minha vida? O que é que eu não gosto na minha vida? Isso é você com você mesma. Você não precisa se preocupar com o que fulana acharia do que você está escrevendo, do que seu marido acharia do que você está escrevendo. Foque em você com você mesma. Escreva tudo isso e observe o que é que você quer mudar e por que que você quer mudar. E aí nesse processo tem algo que eu gosto muito, que é um exercício da psicologia,
Muitos psiquiatras, psicólogos usam esse tipo de exercício porque ele faz com que a gente comece a imaginar, a visualizar o comportamento que a gente quer ter. Você vai pensar em quem é o seu role model, quem é a pessoa que você conhece, que você sabe quem é, que você sabe o que ela realiza, que você sabe o que ela faz normalmente e que você admira. Quem é essa pessoa que você quer ser um pouco mais parecida com? E aqui é um exercício de imaginação mais prática mesmo, tá? Você não vai imaginar algo abstrato demais e descolado da tua realidade de vida atual. Por exemplo, amo muito Jesus, mas se você colocar apenas ele como seu role model, talvez seja difícil imaginar o que ele faria em uma situação de trabalho, ou em uma situação de estudos, ou em uma decisão estratégica de carreira que você precisa tomar. Então, tenta pensar em alguém que você conhece mesmo, alguém que você admira, um empresário, por exemplo, ou então uma artista, alguém que você olha o trabalho, vê as obras, vê o que ela faz em todas as áreas da vida dela. Eu acho que nessas horas é legal você ver a pessoa como um todo, sabe? Não olhar só, por exemplo, como ele é um bom profissional, mas é um pai de família que eu não admiro, entende? Tenta olhar para todos os aspectos da vida dela e ver o que você poderia fazer para você se aproximar um pouco mais de como essa pessoa é. Eu recomendo também você tentar furar um pouco nesse exercício a bolha da sua vida. Então, por mais que você ame muito a sua avó, tenta pensar em uma pessoa diferente da sua avó. Tenta pensar em alguém que seria como se fosse uma versão melhorada de você mesma, sabe? Alguém que tá em alto desempenho, ela tá numa versão melhor de si mesma, ela toma as decisões certas, ela é como se fosse você no futuro. Tenta pensar de um jeito mais prático nesse sentido. Um outro caminho importante para você conseguir se tornar alguém reconhecível em menos de 6 meses é você cultivar a sua disciplina. E para isso, você precisa dar mais atenção para os pequenos momentos de disciplina que você tem na sua rotina, porque eles ditam muito como você faz também para tomar decisões nos momentos de disciplina mais difíceis. Se você, por exemplo, quer ser uma pessoa que se alimenta melhor, mas toda vida que acaba o dia você lembra que não tomou um gole de água direito, isso vai acabar influenciando, apesar de serem aspectos diferentes, são aspectos que se auto-influenciam. Então, tenta ser mais disciplinado em tudo o que você faz, de forma geral. O despertador tocou, tenta levantar logo, tira o alarme soneca do teu celular. Você precisa beber água, coloca uma garrafa de água sempre contigo, para que você consiga sempre tá se lembrando desses pequenos momentos de disciplina do teu dia a dia mesmo. Como eu tinha falado que é um músculo, a disciplina, quando você vai exercitando ele assim nos pequenos momentos do dia a dia, e você sabe que momentos são esses, porque você sabe o que está te incomodando hoje, quando você exercita isso nos momentos que são mais difíceis, por exemplo, fazer um trabalho mais difícil, ou você se desafiar mais em algum aspecto do seu corpo, com algum exercício físico, você já vai ter uma mentalidade um pouco mais treinada. Um jeito muito importante de fazer com que isso seja mais fácil para ti no dia a dia é você olhar para o ambiente que você está, olhar para a sua casa, para o seu trabalho, para os ambientes que você costuma frequentar. Eles falam muito sobre que estímulos você está recebendo na tua mente para que você esteja dando essas respostas que você está dando. O ambiente da sua casa pode ser uma alavanca para a tua vida ou um poço de areia movediça. Você pode estar usando ele, usando estratégias na organização dele, na decoração dele, nos estímulos emocionais que ele te faz, para que ele te alavanque, te impulsione nos teus resultados, te faça ter mais facilmente os hábitos que você quer ter. Ou você pode estar simplesmente por omissão, deixando ele como está, sem pensar com intenção para cada detalhe, e por conta disso, ele parece que sempre te puxa mais para baixo, ele parece que sempre é um espaço mais difícil para que você seja quem você quer ser. Esse é um princípio muito interessante porque tem vários estudos que falam sobre o poder do ambiente no cérebro humano, sobre como, por exemplo, pessoas que têm problema com vício de drogas vão para uma clínica de reabilitação justamente para serem extraídas do ambiente que elas estão, do ambiente onde elas têm aquela influência de pessoas que usam drogas, de hábitos
que elas têm nas suas próprias casas, que remetem ao uso de drogas, elas são extraídas desse ambiente para uma clínica de reabilitação, onde não há nenhum tipo de estímulo parecido. E aí muitos estudos falam sobre como quando muitas pessoas voltam para suas casas, frequentam os mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, os mesmos estímulos, elas têm uma reincidência maior no uso das drogas. Então pensa sobre isso, se você quiser me conta aqui nos comentários, que eu posso até fazer um outro vídeo falando sobre como você coloca o ambiente para trabalhar ao seu favor e a favor dos seus objetivos na sua casa. Mas eu já vou dar aqui um passo muito importante e simples que você pode implementar para que você tenha uma mudança substancial o quanto antes. Mantenha a sua casa limpa e organizada. As pessoas subestimam o poder da ordem, do padrão, da beleza nas suas vidas e nas suas rotinas. Quando você está diariamente lidando e convivendo com um ambiente organizado, um ambiente tranquilo, bonito, agradável, o seu cérebro, ele entende que para você não é aceitável o oposto, que você não se sente bem em um ambiente desorganizado, caótico, e tudo isso vira uma resposta no teu corpo, vira uma resposta no teu desempenho. Às vezes tem muita gente, por exemplo, que trabalha em home office em uma casa totalmente caótica, desorganizada, sem nenhum tipo de planejamento e não entende porque tem problemas de procrastinação no trabalho, problemas de ansiedade. Tudo isso está interligado. E aí, às vezes, você está aí culpando o home office, falando mal do seu chefe, quando na verdade é a sua casa que está uma zona. Traga beleza e significado para os pequenos detalhes na sua casa, no dia a dia. Faça com carinho, com intenção mesmo, como quem ama a própria casa, ama a própria vida e quer sim morar de uma maneira melhor, que sente que merece isso, merece morar de um jeito melhor. Se você olhar para isso e para tudo o que eu te falei aqui nesse vídeo, com consistência, com constância, eu tenho certeza absoluta que em menos de 6 meses você já vai se tornar uma outra pessoa. Algumas dicas mais práticas para você já se colocar em movimento desde já. Escreva num papel tudo o que te move a ser alguém melhor, o que você está insatisfeita na sua vida hoje, como você deseja se tornar, quem você quer ser. Escreva sobre o seu role model. Quem é essa pessoa? Por que você admira ela? O que você admira nela exatamente? E desde já pense nos hábitos que não são bons que você tem. Liste pelo menos uns 3 hábitos para começar. E pense em que hábitos bons você gostaria de ter no lugar desses que você não gosta. Pensa nessa correlação porque ela vai ser muito importante para você modificar o ambiente à tua volta. E aí, falando de ambiente, olha para a tua casa, começa a observar como a tua casa está organizada. E aí, essa semana mesmo, escolhe um ambiente da tua casa para colocar em ordem. Olha para ele como um todo, desentulha ele, joga fora o que não faz sentido com o teu role model, com a pessoa que você é hoje, com quem você quer se tornar. Desentulha tudo isso e abre espaço, deixa ele limpo, organizado e abre espaço para o hábito novo que você quer ter, para a vida que você quer ter. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que é mais difícil para você melhorar em si mesma hoje, que hábito você quer muito ter e você sente dificuldade. Quem sabe depois eu faço um próximo vídeo só pra gente conversar sobre isso, trazendo ideias para você aplicar na sua casa e resolver isso de vez. Me diz se você gostou desse vídeo também aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e me acompanha lá no Instagram, @BiaDuarteoli. Um beijo e até mais!